Hey people, what's up today? Eu sou a teacher Amanda Valentini, sou enfermeira e professora de inglês e eu já trouxe mais questões para vocês para resolvermos sobre a prova do NCLEX, tá? Alguns assuntos que caem demais e geram muitas dúvidas em vocês. Vamos lá, então, pessoal, para a primeira questão. Geralmente, frisando aqui para vocês que o meu método é o seguinte: a questão está toda em inglês, mas eu leio em português para vocês, vou dando algumas dicas de inglês na questão, e dessa forma vocês tentam resolver. Então, eu peço que vocês, quando eu ler a questão, pausem o vídeo, tentem responder sozinhos. Ah, Amanda, eu nunca vi sobre esse assunto, eu não conheço. Como que eu posso fazer? Então, você vê a resolução, vê a explicação, faz suas anotações no caderno, faz as anotações no seu arquivo e vamos dando seguimento, tá? Então, não fiquem preocupados por não saber o conteúdo, faz parte. Quem já viu em algum momento, tenta fazer a resolução. Então, a questão diz assim para nós. Um paciente chegou ao serviço complaining. O que seria complaining, né? Reclamando, se queixando de bradipneia e depressão respiratória. Dispose. O que seria expose? É o companheiro ou companheira sem especificações. Você não sabe se é namorado, se é marido, se é esposa, você não sabe nada. Você fala que é o companheiro ou a companheira, tá? Então, spouse é diferente de você falar, por exemplo, wife, que é esposa, husband, que é esposo, boyfriend, que é namorado, girlfriend, que é namorada, é bem diferente. Spouse é o companheiro em geral ou a companheira, tá? Então, o companheiro ou a companheira referem que o paciente está em uso de clonazepam every day, né, diariamente. Quais são as prováveis condições que estão causando esses sintomas no paciente de bradipneia e depressão respiratória? Quais serão? A letra A, ela diz assim, síndrome da abstinência. O B, cancelamento ou parada abrupta de opioide. O C, acidose respiratória. O D, alcalose respiratória. Pausem o vídeo e tentem fazer. Dando seguimento aqui, nossa resposta é a acidose respiratória, né? Por quê? Porque quando você tem uma acidose respiratória, o seu paciente, ele tem um elemento ácido aumentado. O elemento ácido vai ser o CO2, o gás carbônico. Então, se você tem um aumento de ácido, você tem um paciente em acidose. No caso, ele está com sintomas de quê? De bradipneia e depressão respiratória. Então, você já entende sem olhar a gasometria dele, sem analisar melhor os valores, você já entende que ele está com uma acidose respiratória por esses sintomas respiratórios, o que explica isso, né? Então, a gente tem que ter atenção, porque um paciente que está em uso de benzodiazepínicos, quem são eles? O clonazepam que nós falamos, diazepam, lorazepam, entre outros, né, outros benzodiazepínicos, pode desenvolver acidose respiratória se estiver em um uso aumentado, né, de benzodiazepínicos, porque essas medicações, elas vão deprimir o sistema nervoso central, então o paciente perde ali, às vezes, aquele controle respiratório, né, então ele fica com depressão respiratória, e isso pode causar nele diminuição da frequência respiratória e depressão respiratória, ok? Outra questão, a enfermeira, ela tem um paciente, né, com o exame de gasometria seguinte, tá com pH de 7,30, PaO2 de 78, PaCO2 de 50 e HCO3 de 25. Qual disfunção o paciente tem? Será que é uma acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória ou alcalose respiratória? O que vocês acham? Pausem o vídeo e tentem resolver. Ao analisarmos essa gasometria, nós já temos que o pH do paciente está em 7,30. Quando analisamos o valor de referência do pH, ele está em 7,35 a 7,45. Se está abaixo de 7,35, sabemos que ele está em o quê? Em uma acidose. Então, que ele está em uma acidose, nós já temos essa certeza, ok? Então, abaixo de 7,35 temos uma acidose e acima de 7,45, uma alcalose, tá? PaCO2 o do paciente, né, está em 50 milímetros de mercúrio. Sabemos que o valor normal é de 35 a 45. Se o paciente está com 50, você já sabe que está aumentado nesse paciente. Dá uma ideia o quê? De uma acidose
respiratória, mas vamos analisar o HCO3. Quando vemos o HCO3 está em 25, ou seja, ele está normal, porque a normal é de 22 a 26, ok? Então, aqui o nosso paciente indicou a acidose por meio do pH. Quando você tem uma acidose, ou seja, a acidose já indica que você tem muito ácido. Quem que é o elemento ácido? O CO2. Então, você tem muito elemento ácido. Já quando você fala de acidose respiratória, também você tem muito ácido. Analisando só a palavra acidose, você já sabe que tem muito ácido. Quem é o ácido é o CO2. Só que quando a gente fala, por exemplo, de uma acidose metabólica, você tem muito ácido e, consequentemente, para esse ácido estar compensando nessa conta aí, nesse balanço ácido básico, você vai ter que ter uma diminuição da base. Quem que é a base? É o HCO3. Então, geralmente, eles têm que estar muito assim, equilibrados em um balanço ácido básico mesmo, para que você não tenha um desequilíbrio, uma acidose ou uma alcalose. Então, se você tem muito ácido, por que que você está com uma acidose metabólica? Porque o seu HCO3, que é a base, está diminuído e o ácido ele está compensando, ok? Já quando você tem uma acidose respiratória, você tem o quê? Muito ácido, como eu falei para vocês, o termo acidose. Já respiratória indica que você tem um aumento do ácido, né? Do ácido que é da proveniente da respiração. Então, você tem um aumento de PCO2, ok? Então, é isso principalmente que vai caracterizar a acidose metabólica e a acidose respiratória. Então, esse nosso paciente, ele tem o quê? Uma acidose respiratória, porque eu tenho o quê? Aumento de PaCO2, aumento do ácido, ok? Aqui nós vamos precisar ter em mente o que para pensar nessas questões de equilíbrio ácido básico. Então, vamos só lembrar do pH, que é de 7,35 a 7,45. Lembrando que você pode ter um pH normal, mas uma alteração em relação à parte respiratória ou à parte metabólica. E isso seria uma, por exemplo, uma acidose metabólica, dependendo do valor aí do PCO2, do HCO3, por exemplo, uma acidose respiratória compensada, porque o pH ainda está compensado, tá? Então, às vezes você vê na questão que o pH está normal, mas você não tem ali uma gasometria normal, você tem uma alteração de PaCO2, uma alteração de HCO3 que está sendo ainda compensada. Algum momento isso vai descompensar, tá? Então, aqui a gente primeiro vê o pH, se eu tenho um pH menor que 7,35, eu tenho uma acidose, um pH maior que 7,45, eu tenho uma alcalose. Já quando pensamos em acidose, né, a acidose metabólica, como eu falei para vocês, você tem muito elemento ácido. E o seu HCO3, que é o elemento básico, então eu tenho muito ácido, né? Eu tenho muito ácido. O meu HCO3, ele tá o quê? Diminuído, tá? Já quando eu tenho uma acidose respiratória, eu tenho muito ácido, então eu tenho muito PCO2, tá? Acima de 45. Já no, quando eu falo ali dessa questão de acidose metabólica, qual que vai ser a compensação do organismo? Se eu tenho muito ácido e a diminuição do HCO3, que é básico, eu vou tentar diminuir esse ácido de alguma forma. Então, a minha compensação vai ser diminuindo o PCO2, que é uma compensação respiratória, tá? Já quando eu tenho PCO2 acima de 45, eu tenho uma acidose respiratória, tá? Ou seja, eu tenho muito ácido em relação mesmo à parte respiratória. Então, eu tenho uma alteração aí de aumento de PCO2. Qual vai ser o meu mecanismo compensatório? O meu HCO3 vai estar aumentado, porque se eu tenho muito ácido, eu preciso tentar aumentar o HCO3 para conseguir equilibrar os dois, tá? E essa compensação do HCO3, ela vai ser por meio renal, ou seja, vai tentar reabsorver bicarbonato e não eliminá-lo ali na parte renal. A alcalose, você tem um pH acima de 7,45, certo? Então, como que vai funcionar? Quando você tem uma alcalose metabólica, você tem ali o elemento básico em maior quantidade, tá? E aí, se você tem um elemento básico em maior quantidade, você tem um aumento de HCO3.
Outra questão que vai acontecer para tentar compensação, como eu tenho muito elemento básico, eu vou tentar compensar aumentando o elemento ácido. Quem que é o elemento ácido meu? O CO2, o gás carbônico. Então a compensação vai ser respiratória, tá? Quando eu tenho uma alcalose respiratória, eu tenho o quê? Se eu tenho uma alcalose, eu tenho muita base. Eu tenho muita base ali para precisar ser equilibrada, né? Quando eu tenho uma alcalose respiratória, eu tenho muito elemento básico. E o meu PCO2, se eu tenho muito elemento básico, o meu elemento ácido, para ter esse desequilíbrio, ele está baixo, tá? Então, na alcalose respiratória, eu vou tentar compensar fazendo o quê? Se eu tenho um baixo elemento ácido e um aumento do elemento básico, eu tento diminuir esse elemento básico para tentar equilibrar, tá? Então, esse é um dos mecanismos compensatórios. E essa compensação vai ser o quê? Renal. Eu vou tentar eliminar mais bicarbonato ali pela urina, tá? Pessoal, chegamos ao final, fizemos 2 questões bem importantes, com conteúdos bem importantes, tá. Então eu vim apresentar para vocês o meu preparatório para o Uniclex. Nós temos aulas toda quarta-feira, tá. Então essas aulas às quartas-feiras, cada semana é um sistema, é um assunto diferente, pediatria, sistema endócrino, sistema renal, Critical Care e equilíbrio ácido básico, que eu destrincho um pouquinho mais esse assunto que eu mostrei aqui para vocês. Então, todas as aulas sobre os temas principais que caem na sua prova do NCLEX, tá? Então, temos aulas todas as quartas-feiras, eu trago para vocês teoria mais resolução de questões. Essas aulas, após serem feitas ao vivo na quarta-feira, elas vão para a plataforma Hotmart, gravadas, e vocês têm acesso vitalício. Então, para sempre, se você quiser ver as aulas, você consegue assistir, tá? Lá na plataforma você tem todas as aulas disponíveis para você ver o momento que você quiser. Você recebe, antes das aulas, um material de apoio bilíngue, ou seja, formato inglês e português. Ah, Amanda, eu não sei inglês. Como que eu faço? O material de apoio ele é bilíngue, tá? Eu tento forçar um pouquinho vocês com inglês, trazer para a rotina, mas você vai ter lá também a parte em português para te auxiliar, tá? Isso é muito interessante, ok? Então, pagamento único, acesso vitalício, ok? Então, pagou uma vez, participa do grupo privado e eu fico à disposição para tirar dúvidas no privado, tá? Então, o preparatório do Eniclex está aí no investimento de 620 no Pix, 68,86 em 12 vezes. Isso, valores desse mês de junho, tá bom? E acesso vitalício para inscrições e dúvidas, o link do meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, para aulas particulares de inglês, voltadas para o Uniclex, voltadas para o inglês geral, para o inglês iniciante, me chamem aqui no WhatsApp que a gente conversa, são aulas individualizadas e eu auxilio vocês com a prova do Uniclex, com o vocabulário da prova, assim como ali com o inglês iniciante para você que está começando do zero, tá bom? Então eu fico à disposição para dúvidas, qualquer coisa vocês me chamam. Bye bye, see you later!